faço isso. A gente teve que botar num outro telefone porque a gente não estava conseguindo e agora eu acho que tá dando certo. Enquanto isso, ela testa no outro. Aí, se melhorar, a gente toca em mais boa aí. Mas enquanto isso, pra gente aproveitar, né? Entramos meio assim, né? Vendo o Max à vista aí. Data perfeita de escolha, Max. 19 de setembro, dia de falar como pirata, né? Vamos cantar como piratas aí. Tô aqui ao lado da minha imediata aqui. Um pirata que não dá pra andar sozinho. Tem que ter, né, um pessoal, né? A gente dar uma descansada, mas aproveitando assim, agradecer a oportunidade, é sempre bacana poder falar sobre RPG e, consequentemente, falar sobre educação, né? E a questão ali, eu estava acompanhando aqui, porque estava meio pausado as imagens aqui, mas eu estava escutando o teu discurso aí. É uma oportunidade que também, né, a gente ser o que a gente imaginar, o que a gente desejar ser, né? Então, a gente tem muito... O RPG permite isso. E não sei se tu vai tocar uma pergunta aí, tu vai querer, eu vou fluir na conversa. Eu estava com uma caixinha de perguntas e subiu a caixinha de perguntas. Por ti. Bom, aqui nós estamos com o Eduardo e a sua esposa Evelyn, né? Somos amigos aí de alguns anos, né? E nos conhecemos através, não sendo a gente, que quando nós nos conhecemos, nós não era a gente, nós era outros. Nós era algum personagem, né? Mas com o tempo a gente acabou, né, firmando aí uma amizade muito legal, muito sadia, né? Curtindo das mesmas coisas, podendo aprender também, observando, né? E o que me chamou a atenção, né, no caso de vocês, é que a Evelyn é toda do lado do cosplay e o Eduardo, ele é todo do lado da RPG, né? E isso se encaixa. E quando a gente começou a desenvolver amizade, conversar, aí teve aquele evento que eu fui lá na tua escola, lembra? Com o saudoso Inácio, né? Aí fiquei sabendo que tu também era professor de escola. E isso aí eu achei muito interessante, porque desde lá tu já tinha, né, uma proposta de usar o RPG de forma de ensino. E eu achei o máximo, achei criativo, diferente, né? Por que não dizer revolucionário? De pegar alguma coisa que a galera curte e usar isso aí de forma didática. Então, ser professor é criar oportunidades. E tu descobriu no RPG uma forma de passar o teu conhecimento e tenho certeza que o pessoal deve enlouquecer contigo, né? Deve pegar e curtir as aulas pra caramba. Sim. Uma ótima estratégia. Uma boa estratégia. Até tu te lembrando aí, né? Isso antecedeu até a estrutura mais que né, do RPG, ele ficou mais estruturado ainda na época que a gente ficou no distanciamento social, e ele veio também com uma jogada para voltar os alunos a ter uma interação entre eles, né? O que aconteceu? É que quando eu criei a proposta, era, né, no primeiro momento, para ensinar biologia, então eu tive que parar ali e analisar como é que eu vou montar agora uma história, né, um conteúdo de sala de aula dentro da mecânica do jogo. E às vezes a gente fica pensando, pô, e quem joga RPG? Porque às vezes era o primeiro contato que os alunos estavam tendo com o jogo. Então eles não tinham muita noção. Claro que depois começou a dar uma explorada, começou séries a surgir aí. O Stranger Things foi uma série que deu muito um start, até porque em 2021, assim, os alunos iam com camisetinha do clube Hellfire para a sala de aula, porque sabiam que naquele dia ali eu ia fazer a partida com eles, então eles já tinham os grupos formados, assim, de uma forma geral. E foi uma forma de resgatar a interação entre eles, né? Só que eu sempre tive que ter muito cuidado, assim, porque a ideia surgiu assim, como é que eu vou gamificar as coisas em sala de aula? Eu não podia fazer um jogo competitivo, porque imagina tu fazer uma competição ali com 30, 40 alunos em sala de aula, né? Aí eu tinha que pensar, não, tem que ser algo que todos avancem junto, que colaborem um com o outro, né? E que eles tenham oportunidade muitas vezes, porque tem toda a mecânica do jogo ali, né? Eles vão ter a criação do personagem deles, isso foi bem bacana, porque quando eu elaborei o jogo no primeiro momento, assim, como é que eles vão a questão da elaboração do personagem? E ainda tentando já dar os primeiros passos para eles utilizarem o RPG mesmo, assim, porque eles tinham a ideia do D&D,
né, de um sistema mais complexo, assim, daí eu até brincava com eles, ó, essa aqui é uma ficha de personagem, quando eles olhavam aquela ficha gigantesca ali, né, não, qual, professor, vou ficar o período, não, vamos fazer uma coisa mais light, vamos começar assim, e aquela identificação, assim, ó, que personagem você, né, e podia tudo, né, aí a gente brincava ali, desde a questão, né, pode ser homem, pode ser mulher, pode trocar tudo aqui, que vocês têm a liberdade de se transformar no personagem que vocês desejam. E eles tinham que fazer depois uma leitura do personagem deles, né? E mostrar, assim, como é que era o comportamento, né? Como é que era o temperamento desse personagem. Então foi bem bacana a construção. Aí depois o jogo em si, aí foi toda aquela questão assim, né? Pô, tem regras do jogo, né? Diferencia de uma brincadeira mesmo por causa da exigência de regras e a questão da aprendizagem ali. Então, posterior ao jogo, fiz muitas questões avaliativas envolvendo momentos do jogo. Eles, pô, professor, realmente, a maneira que a gente viu no jogo, talvez se fosse numa aula dita tradicional, vamos dizer assim, no quadro ali, ou narrando aquilo ali, talvez não tivesse, né, tido significado para eles. E eu fui aprimorando, né, a questão das aventuras, de uma forma geral, daí me surgiu aquela questão, né? Eu, naturalmente, professor de ciências e biologia, tinha que conversar com outros colegas meus ali para ampliar um pouco a ideia. Então, a gente vamos começar com a coisa mais simples do jogo de RPG, que é a coisa mais clássica, os dados de RPG, né? Aquelas figuras geométricas lá eu fui falar com o professor de matemática, pô, tu tá trabalhando geometria espacial, né, com os alunos, acho que está tudo na caixinha aqui, deixa eu ligar. A Evelyn está trabalhando em geometria espacial, então vamos começar a utilizar a questão desses dados aí, essas figuras, né, geométricas que são os dados para, isso aí, ó, tudo montagem, né, papelão mesmo, mas são figuras geométricas. O RPG tem essa característica, né, de ter seus próprios materiais, né? O RPG fornece isso, né? Ele não é convencional apenas com um dado de 6 lados. Ele pode ter um dado diferente, algo inusitado. É característica do RPG, né? Sim. Daí eu tinha até aquela questão assim, ó, porque é algo assim, ó, é um jogo de tabuleiro, a gente estava falando de gamificação, mas as pessoas às vezes associam diretamente a questão de jogos mais digitais. Não, é questão simples, sem pensar numa sala de aula, que os recursos vão ser mínimos, né? Lápis, caneta, papel, né? No início eu usava os dados normais ali de 6 lados, né? Depois a gente foi evoluindo na questão, na construção dos dados, e foi associando outras disciplinas, porque a gente sabe que esses sólidos aí são os sólidos de Platão, que, né, o mais famoso de 20 lados, que é o, né, que usa no D20 aí, ele é um sólido que representa na filosofia a água, né, o elemento água. Então foi associando a outras disciplinas, né? Então foi entrando história, geografia, e foi se agregando ali. Então ela evoluiu bastante. Só que eu tinha aquela questão assim, ó, sala de aula eu tinha que desenvolver a questão de reutilizar materiais. Tinha a questão da reciclagem, mas eu sempre diferenciava para os alunos. Não, reutilizar é tu dar um novo significado para esse material. Tu não vai transformar ele através de processos, assim, que é a reciclagem, né? Aqui tu vai pegar um material e vai transformar ele em algo, né? Daí a gente começou, vamos montar cenário, vamos. E uma questão característica, assim, a gente começou com a principal, né, que caracteriza ali entre o mestre e os jogadores, a questão do escudo do mestre. O escudo do mestre com materiais que a gente tem em escola, né? Toda a escola sobe uma caixa ou outra lá. Eu tô aqui, isso aqui foi um exemplo ali, ó, o famoso escudo do mestre, mas é caixa de papelão. Daí solta a criatividade aqui, os machados aqui são, isso aqui é de caixa de leite aqui, ó, né, das caixinhas, a parte de alumínio dela. Mas assim, ó, vamos criar o nosso, né, o escudo do mestre. Depois, assim, vamos elaborar mais, vamos pensar na questão, assim, o que a gente pode fazer as torres de dados, né? Daí as torres de dados, a primeira, deixa eu ver se a Rep está aqui, deixa eu falar com a minha imediata aqui, saiu um pouco do esquadro aqui. Aí tinha aquela coisa, assim, eu sempre mostro aqui, porque às vezes, né, vou mostrar ali, mas essas embalagens de salgadinho, né? E aí a primeira torre de dados construída foi mais medieval, assim. Até porque eu sempre me identifiquei muito com personagens medievais, né? E a gente falando de cosplay, no início,
né? Logo que a gente se conheceu também, eu não tinha personagem de super-herói nenhum. Né? O meu personagem era um viking. É os 2 eventos principais que a gente foi. Eu achava que essa usando o viking. Era de mentira, lembra? Usando a questão. Eu achava que era de mentira, tu lembra que eu peguei essa barba? Deixa eu ver se é de verdade. Sim, tem registro de fotografias, né? O pessoal puxando minha barba aí, né? Mas era o meu início sempre foi. O primeiro super-herói que eu fui fazer, falando agora a questão de cosplay aí, foi o Arqueiro Verde. Foi o meu primeiro cosplay de super-herói. Aí, né, depois nessa aí que depois começou a surgir as ideias, né, que a gente vai falar do canal, vai falar da onde surgiu a ideia tem do próprio nome. Tem muita coisa, né, que acabou. Tem muita coisa que se criou, né? Tanto cosplay, personagem, RPG, canal de YouTube. Sim, né? Mas a tua história com RPG... A pandemia deu um boom, porque... a pandemia deu um boom, porque ele já tinha o canal, só que ele botava só coisas da escola, arquivos, vídeos para os alunos dele e tudo mais. Na pandemia foi quando ele começou a colocar mais vídeos interativos, assim, né? Aí eu comecei a aparecer nos vídeos, utilizando a parte do cosplay para dar aula na parte ali, alguma matéria específica ali, o conteúdo, às vezes. Um conteúdo específico, daí eu ia junto e aí começou a surgir a ideia. A gente radicalizou. Na verdade, o primeiro vídeo, assim, usando vestimenta, assim, eu botei a roupa de vaca. Né? Eu fui de vaquinha. É verdade. Falar sobre, né, o ancestral da vaca. Aí foi ali que começou a questão dele. O pessoal até curtiu e entendeu a ideia, o recado. Aí depois, em questões de cosplay mesmo, foi o que agora vai voltar a aparecer mais, foi a questão do Aquaman. Né, eu fiz todo um vídeo envolvendo a questão dos peixes, oceanos, eu vestido de Aquaman, a Evelyn estava de Mera, foi uma situação, uma vez também eu utilizei a questão do Venom, para se explicar o simbionte, explicar a simbiose em biologia, aí eu comecei a utilizar esses mecanismos aí o pessoal foi curtindo. Aí a gente, vamos mudar o nome do canal, vai deixar de ser o canal do professor Eduardo, e a gente pensou, vamos fazer Biologia Nerd. Aí que surgiu a ideia a mudança do nome, a Biologia Nerd mesmo no canal. E aí eu já estava mostrando já nos vídeos no canal lá a questão assim, vamos entender melhor a mecânica do próprio jogo, explorando mais, fazendo uns playtests com os alunos, para eles entenderem. E como eu disse, muitos alunos não tinham contato nenhum com RPG, nem sabiam. Aí depois que aprenderam, muitos até... finalizaram o ensino médio, às vezes conversam comigo, professor, continuo jogando até agora. E já evoluíram, foram para jogos mesmo, mudaram de sistema. Aí tem gente ali que é especialista em sistemas, aí lá, professor, fui do GURPS, que era a questão mais genérica que a gente usava, D&D, Tormenta, eles gostam muito também. Então, eu digo assim, o início foi em sala de aula. E eu estou aprimorando isso aí, né? A questão da imersão deles, né? Em ser e criar o seu personagem, porque essa questão de interpretação de papel é muito bacana, sabe? Porque, às vezes, eu vejo muitos alunos que eram tímidos, né, conversar até com os outros, assim, ao momentos que eles incorporavam o personagem, né? Olha lá, tu vai ser um elfo, né, druida ali, e ele incorporava aquela questão de ser um elfo, de ter um contato com a natureza, então mudava até a forma de falar, sabe? Aquela timidez era deixada de lado, né? E eles até perguntavam, professora, a gente tinha que evoluir mais aqui, além de ser o pessoal que é em sala de aula. E aí eu expliquei para eles, não, pessoal, tem uma outra forma de RPG, que é o ARP, né? Então, que realmente tu se veste como aquele personagem. Né? Eu até brincava assim, não, às vezes eu vou mestrar aqui com vocês, eu vou botar uma roupa que era sempre mais a do Viking, mas no caso assim, vocês também têm a liberdade de transformar esse jogo de tabuleiro num live action, assim, que é o LARP. E muitos foram atrás da informação, que como a gente sabe, assim, aqui no Sul, às vezes a gente teve bastante, alguns eventos a gente andou participando nesse sentido, mas tá criando uma galera de RPGistas por aí, sabe? A galera tá gostando dessa, digamos, dessa versão offline. O Doug Torres, 1989,
escreveu assim, ó, esse casal é incrível, jogamos o primeiro RPG do meu filho aqui em Canoas. Então, o que está dizendo? Que o que tu está fazendo, né? O que vocês fazem acaba dando fruto, né? Acaba gerando outras pessoas que vai seguindo, né? E foi um evento que teve em Canoas, né? Ele está comentando aqui. Mas, Eduardo, a escola, a escola que tu trabalha, tu é funcionário, é o professor, né? Quando tu trouxe a ideia, tu falou com a direção primeiro, ou tu aplicou na sala e depois mostrou o resultado para ele? Olha, eu vou te dizer que eu tive quase ser ilegal. Assim, ó, porque em sala de aula, vou contar a verdade, em sala de aula eu já estou há mais de 20 anos, assim, sabe? Desde o ensino fundamental ao ensino médio, né, até o ensino superior aí. Atualmente, agora eu estou mais na Secretaria de Educação, mas em sala de aula, realmente, assim, ó, o RPG, assim, ó, ele é complicado fazer todo mundo entender a ideia. Eu era meio ilegal, porque o que acontecia, assim, ó, queriam descobrir qual era o segredo, porque todo mundo estava torcendo para ser minha aula. E todo mundo ficava muito triste quando minha aula acabava, né? Aí tinha uma coisa, mas por que chega na aula do professor Eduardo lá, o pessoal muda o posicionamento das cadeiras lá, e o que tá rolando lá, né? E eu até conversava com muito pessoal, porque eles acabam se empolgando, né? Até mesmo como interpretando personagens, aquela situação às vezes lá, porque como eu digo, a gente está brincando com uma questão aleatória ali, né? Os dados que vão decidir por onde vai o caminho da nossa aventura. E eles ficavam assim e sofriam junto com um colega que estava sofrendo dano ali e queriam que invocasse magia e o conteúdo rolando, porque digamos aqui, ó, vocês estão avançando no jogo, mas vocês estão trabalhando aqui os conceitos principais, principalmente conteúdo de biologia que eu estava trabalhando com eles, e outras questões mais, entrava história, geografia ali, e dentro do contexto, aí o que acontece? Isso aí, às vezes, não é entendido num primeiro momento, sabe? E hoje em dia está mudando a mentalidade, tá? Professores que inovam, porque, como eu falo, isso aí, às vezes o pessoal fala, o RPG na escola, isso aí não é invenção minha, isso aí já existe há mais de 20 anos, já se utiliza essa metodologia, sabe? Então, o que eu digo? Eu só estou trazendo de volta, porque a gente, né, as coisas são esquecidas aí, por isso que acaba, é o esquecimento. Eu digo, vamos reviver essa situação. Mas até a semana agora, não tem nada a ver com a rede pública, na questão que já é a rede particular, a escola do Cadu, né, não fui eu, não sei se foi o professor, foi um outro grupo de pessoas lá, fizeram, né, ministraram um RPG explicando para os alunos da rede dele lá da escola, fizeram uma oficina. E foi a oficina mais concorrida. E aí todos eles queriam, até a gente teve que mandar e-mail para a escola pedindo, porque a gente não estava nem conseguindo fazer a inscrição dele ali dentro do sistema da escola, né? Porque todo mundo queria, eu acho que bugou lá o sistema que não conseguiu nem cadastrar eles. A gente teve que mandar um e-mail dizendo, olha só, a gente quer que ele entre e a gente não está conseguindo. Aí ele fez, ministraram lá, ficou bem legal. Então, assim, aos poucos, estão vendo que isso também faz bem e faz parte pode fazer parte do ensino deles, porque isso também é aquele do lúdico que a gente falou, né? Que também dentro da escola tu consegue botar um aprendizado com matérias, com as matérias normais do dia a dia ali, e com um RPG no meio. Que dá eu acho que na minha cabeça, que não é de professora, que eu sou só emitida no assunto, é que isso agrega as crianças, né? Faz com que elas tenham vontade de aprender, porque é diferenciado, não é aquela todo mesmice que tem nas aulas, né? Então, eu acho que a ideia da interação, né? Então, eu acho que a ideia é a interação, né? É a pessoa conseguir interagir, porque só ficar sentado... Bom, eu sempre fui espoleta em sala de aula, então eu era um aluno que não parava quieto, né? E ficar sentado, escrevendo, não que seja errado, eu não estou indo contra isso, mas é que às vezes tem algum tipo de criança, de pessoas que não conseguem, mas quando se tem interação, aquele professor mais didático, não só da leitura e da escrita, mas também da ação, do movimento, se mexer, eu acho que ajuda bastante.
importante as pessoas aprenderem. Né? Dependendo da aula que for, eu acho que dá para incluir. Na minha visão, também não sou professor, né? Mas na minha visão, né, eu acho que a interação de personagem com a escola em si, deve sim fazer um... O Eduardo está aí, pode dizer melhor para a gente, né? Dar resultados maiores com os próprios alunos. Né? Sim, e até a questão assim, ó, daí eu fui estruturando, na verdade, assim, ó, fui direto para o front, que é a sala de aula com, né, o RPG com os alunos ali. Aí, posteriormente, começou aquela questão, chegou o momento de convites, a gente foi em junho, né, que a gente foi em Bento Gonçalves lá, é onde eu fui apresentar como isso funciona para professores, na verdade. Era uma reunião com os coordenadores de escola e professores lá, para mostrar como é que é a metodologia, até porque esse tipo assim, né? Eu deveria ir para o Guinness Book, né? Porque acho que eu cheguei a mestrar para a maior mesa de RPG, porque o que acontecia? Ao momento, assim, ó, no primeiro momento, eu sempre executei o papel do mestre. Aí a gente sempre na sala de aula, a gente tem os alunos espoleta, tipo o Max, assim, são aqueles alunos, assim, que tu já vê, esse cara tem potencial para ser um mestre, né? E era assim, ó, eu sempre falava, ó, na próxima aula ali, vocês vão desenvolver comigo, né, a aventura aqui. Então, eu chegava a ter na aula, assim, a gente começou a dividir em grupos, né, eu projetava uma tela maior lá, com todo o mapa, todo o grid, e toda aquela questão, eu tinha que elaborar todo o roteiro da aventura, elaborar um mapa que tivesse um contexto, né, com conteúdo, e comecei a ter grupos, né, de 3, 4 alunos ali que acabavam auxiliando e mestrando junto comigo. Né? Então, formava os grupos ali e a gente ia avançando. Assim. Então, eu cheguei a mestrar, assim, eu tinha 2 situações, era para 25 alunos, eu cheguei a mestrar com 40 alunos. E a gente desenvolveu uma aventura completa. Né? Eu sempre fazia aquela questão assim, tem que ter um início, meio e fim, por causa... eles ficavam pensando, professor, a gente vai ficar horas aqui. Não, a gente tem o nosso período aqui, a gente vai ter que saber utilizar esse período. Então, aquelas aventuras one shot, início, meio e fim, mas bem estruturado. Olha os dados rolando aí, né? Não deu dano, tá bom. Mas aí foi funcionando. Aí tem muitos professores agora que estão se interessando. Até essa semana estou reestruturando toda uma aventura para aquele professor que nunca trabalhou RPG e tem vontade, né, de trabalhar, e como é que ele deve dar os primeiros passos, né, em sala de aula para estruturar. Aí, claro, eu já estou tentando montar uma questão mais vinculada assim, ó, já que tu vai fazer a questão do personagem, né, até aquela experiência que a gente teve por último, né, o Max aqui, foi curtinho, mas né, a gente participou de uma mini aventura, mas eu sempre brinco assim, ó, ele desenhar o seu personagem também, né, daí comecei a conversar com o professor de artes, assim, ó, elabora, ele criou o personagem, agora faz ele, né, desenhar esse personagem, né? Então, começamos a utilizar nas aulas de artes a questão, né, primeiramente eles fazem a descrição, isso auxiliou muito neles também na redação, né, porque eles tinham dificuldade de escrever, vamos começar a descrever o personagem de vocês. E naquela questão, assim, às vezes na redação propriamente dita eles ficavam meio travados com aquela questão. Mas no momento que eles começaram a escrever sobre o personagem deles, continuavam fazendo uma redação, né? Mas não, eles sentiam prazer em fazer aquilo ali. Legal, aqui eu vou fazer todos. E eu digo, vamos caprichar nisso aí, né? Vai explorar a origem desse personagem, né? Qual é o contexto da vida deles. Aí, assim, eu digo assim, e associem muito com o que vocês estão aprendendo. A gente está falando lá sobre, é o que eu usei sempre, tem o pessoal da biologia, até alguém já ouviu falar no Charles Darwin. Então, eu sempre coloco a aventura dele, né, sobre, né, os oceanos ali, até chegar em alguns lugares mais específicos, como Brasil, até Galápagos. Mas eu sempre usei aquela questão assim, galera, vocês todos estão num barco. Por que eu usava a figura, né, da imagem de um barco? Porque o barco, a minha assessora aqui está vendo o que aparece de mensagem ali. Mas assim, um barco, aquela ideia de estar todo mundo junto. Vocês estão no mesmo barco. Então, vocês vão ter que cooperar entre vocês, vão ter que se auxiliar entre vocês para a gente conseguir desenvolver essa aventura. Então, tem tudo isso aí que eu fui analisando, né, com eles, assim. Então, é um jogo colaborativo, né? Isso aí fez um diferencial bacana para as escolas também gostarem de botar essa ideia para os professores, porque eles não estão tendo competição, não vai ter briga.
né? Porque a preocupação de professor, às vezes, em sala de aula é isso aí, né? É os alunos se desentenderem. Não, é colaborativo, eles estão lá um colaborando com o outro. Então, e tu vê o empenho, às vezes, né? E a torcida, né? Quando vai rolar um dado ali, que tem um determinado resultado, para auxiliar isso aí, né? Ter essa participação deles, um auxiliando o outro. Nada competitivo. Então, eu digo assim, ó, sempre me falam, por que a escolha do RPG? Porque ele é colaborativo. Ele é isso aí. Ele vai exigir como ponto principal a colaboração entre eles, né? E olha, fluiu bacana na escrita, na questão da oralidade, porque eles tinham que falar sobre o personagem deles. Como eu falei anteriormente, a galera tímida começou a falar mais. É bacana, porque eu digo que eles estavam num período que estava todo mundo muito no online, lá meio afastadinho, cada um no seu quadrado. Não, tem que voltar agora a ter interação, conversar um com o outro. Então, melhorou muito isso aí. Raciocínio rápido da matemática, eu brinco lá, toco os dados lá, sofreu dano ali, a força de ataque. Então, tem aquele resultado de matemática, às vezes tu vê que uns são mais rápidos, outros são mais lentos, mas espera aí. Então, envolve matemática, um raciocínio bacana também, e assim vai indo. E eu digo, essa oportunidade, como na live aqui, quantos outros aí que vão assistir a live agora, assistem depois também, vão começar a ver assim, mas que bacana essa ideia de trazer a mecânica dos jogos com questão, né, de ensino. E essa é a minha ideia, divulgar bastante, sim, né? Até tivemos um relato aí do pessoal que participou uma vez. Eu sou uma das que nunca tinha jogado, né? Sempre com aquele certo preconceito, entre aspas, de que é um jogo longo, porque sim, tem aventuras que duram semanas, né? Porque todos que a grande maioria de quem joga hoje trabalham, estudam, fazem outros afazeres que mais o jogo tem também, né? Então chega na hora do jogo, vai começar a fazer, desenvolver um personagem, às vezes leva mais de 1 hora para desenvolver todo o personagem em si, né? E aí depois que vai para o jogo, e aí quando chega a hora de jogar, já tá tarde e tudo mais, e aí já passa para um outro dia. Então eu tinha esse certo preconceito, vamos dizer assim, não vou jogar porque vai demorar, porque é muito tempo para desenvolver e tudo mais. E esse que a gente faz é um jogo rápido. Então, quando eu joguei a primeira vez, eu disse, sério que é assim? Tipo, é um jogo rápido, é um jogo para ti poder, que nem eu disse, em 60 minutos de aula ou até menos, poder desenvolver e ainda assim prender os alunos naquele jogo, né? Então, tu vai desenvolver o personagem, tu vai montar, tu vai botar as habilidades dele, vai fazer todo o jogo, vai desenvolver toda a história em si, né? E vai dentro daquele tempo. Então, quem quer aprender o início de um jogo, com ele é muito fácil. Porque daí depois para um próximo que vai render tempo, vai ter que ter mais elaboração, tu já vai ter uma noção e já vai conseguir. Então, para mim, foi muito bom, assim, nesse quesito, assim, para eu já iniciar, vai aprendendo ali. Já vai aprendendo. Energia, destreza, teste de força, né? Exatamente. Tudo que tu vai precisar, né? Depois, né? Tu já vai ter essa experiência inicial ali. O Cristiano entrou aqui, ó. Então, foi muito isso aí. Ele é bem pensado Oliveira, ele falou que quer jogar RPG um dia, porque nunca jogou. Eu acho que o Cris não dá para jogar RPG, não. Porque se ele vai criar um personagem e vai jogar e vai entrar na história, ele vai parar toda hora para tirar foto. Aí vai ficar atrasando o jogo e a gente não vai para frente. Então, fica olhando e observando. Já tenho até a classe do personagem dele aí, é o retratista. Vai ser o retratista. Que maravilha. A função dele ali. Mas, ele botou a foto. Mas a gente mas eu vai, uma coisa, me rolou uma dúvida aqui. Tu dá aula e na tua aula tu coloca, né, o RPG também como meio didático de ensino. Né? Digamos que, né, sempre tem as provas, né, que vai definir se o aluno vai seguir adiante ou vai ficar no meio do caminho. Mas aí tu tem um aluno lá que ele é muito bom em RPG. É um Game Master de primeira. Mas ele não está indo bem na biologia. Né? Tu vai avaliar o quê? Como jogador de RPG ou como aluno de biologia? Como é que tu vai fazer com ele?
Né? Aí que entra toda uma estratégia. Hoje em dia, a gente, né, falando agora como professor, a gente está tentando fugir exclusivamente só de uma avaliação de prova, né? Nem usamos mais o termo prova, assim, né? Avaliações, e essas avaliações elas estão ficando mais diversas, né? E a gente começa a observar, né, que às vezes o resultado de uma prova, e a gente sabe que na escola, né, os alunos dão a jeito, né, às vezes burlam ali, um gabarito rola, e né, a cola rola solta. Isso a gente sabe, né? Por mais atento que a gente. Né, então eu comecei a criar outros mecanismos para avaliar, né? Então sempre assim, ó, nas aventuras padrão, porque tem toda a questão do preparo, como eu falava para. Ó, pessoal, não vai ser toda aula que a gente vai jogar RPG, né? A gente tem um período determinado para isso, a gente fazia uma questão, né, ficava como tema de caso, né, um aperfeiçoamento. Se deixar por eles, eles vão passar todas as aulas querendo fazer RPG, né? E começaram a instigar os outros professores a fazer, bom, eles queriam do primeiro ao último período, que é, né, cheguei até não ter mais preocupação da hora do intervalo, tava aula entre o terceiro e o quarto período, que tinha um intervalo no meio, eles não queriam ir para o intervalo. Ô, professor, vamos continuar aqui, né? Mas aí eu sempre fazia uma questão assim, eu tinha programado com eles sempre assim, uma atividade pós o jogo que envolvia questões envolvendo conteúdo mesmo. Né? Então eles tinham lá, como eu falei, ó, a gente encerrou a aventura agora aqui, ó, cada um baixa a cabecinha aqui, ó, são 3 perguntinhas básicas, às vezes dissertativas sobre a questão, e eles iam melhor. Aí começou a ter significado para eles, porque as aventuras têm aquela questão fantástica, mas tinha toda aquela questão do real, assim, né? Então, quando eu falava, botava um personagem lá, eu gostava muito do Ent, lá, o personagem da árvore, né? Lá eu falava toda a questão do pau-brasil, tudo assim. Eles analisaram bem, assim, pô, sabiam a questão de Salvador, né? Chegar na questão do pau-brasil, né? Depois e desenvolveu isso muito bacana. Daí depois tem os professores das outras disciplinas, pô, estou trabalhando no aspecto de história que envolve um contexto aí, eles falaram, a gente viu isso na aula, assim, só com a questão biológica, mas, né, a gente entendeu todo, né, essa questão do primeiro material, digamos assim, né, riqueza que foi explorada, que foi o Brasil, né, aqui no nosso país, que quase sumiu com a árvore de uma forma geral, né. Então, eles começaram, eu comecei a observar assim, ó, que eles estavam aprendendo muito mais, estavam tendo resultados bem melhores, né, pós, né, a questão de jogos, né, montando bem, claro, uma questão bem estruturada, como eu falei para eles, né, aqui tem regras e a gente vai jogar essas regras aí, né, tem que ser, e do que um conteúdo propriamente disso, se eu chegar em sala de aula, né, preencher, porque realmente, assim, ó, exige do professor, exige, né, o professor tem chegar em sala de aula e a fim de fazer aquilo ali. Porque às vezes tu vai também ter um aluno lá, não vai querer muito, mas aí ele olha o colega, eu cheguei em turmas assim, ó, e boa parte da turma estava afinzão de fazer, e tinha o fulaninho que não estava muito afinzão de fazer. Mas aí eu digo assim, olha, tem que cooperar, vocês estão no mesmo barco, hein, tio? Vai deixar a barca afundar. Aí é meio tímido, não queria participar muito, daqui a pouco foi vendo que o colega estava jogando, aí chegava um momento do turno dele, ele tinha que jogar, aí quando eu vi, era o primeiro que não, o próximo queria estar participando. E daqui a pouco estava todo mundo querendo. Então eu digo, que bacana que foi. Deu muito resultado assim. Hoje a minha ideia é que mais professores, né, consigam adaptar essa situação de gamificação nas suas aulas, né? Porque tem que fazer um diferencial, sabe? Mudou muito o ensino, a forma de aprender, sabe? Porque eu digo assim, ó, se é para explicar, hoje em dia a inteligência artificial é melhor do que muitos professores aí. Tu tem uma dúvida, pergunta para o ChatGPT que ele vai te responder até melhor que o professor. Então eu digo, a gente exige do professor criar outras estratégias. Eu digo assim, ó, o aluno hoje em dia tem acesso à informação rapidinho. Não é no nosso tempo que a gente ia em biblioteca pública lá, atrás de, né? Hoje em dia é uma gulgada e pronto, ele tem informação. E a gente tem que mudar até a forma de avaliar, porque hoje em dia, se tu dá um trabalho assim para o aluno fazer em casa, ninguém garante que aquilo ali não foi, né? Acessado aí, ó. Hoje em dia, olha, né? Eu já até brinquei com ele em sala. Prontinho. Sim, e até um aluno meu, finalzinho do ano passado, ele chegou para mim e falou, ô professor,
começou a ideia deles de criar suas próprias histórias também, né? Aí tu diz, não, bacana, porque eu gosto de criar. E tinha aluno que largava no chat GPT, olha, professor, dei uma ideia, olha a história que ele me criou aqui. Eu digo, boa, agora faz o seguinte, dá uma aperfeiçoada, né? Dá o teu toque aí, né? Aí tá, não, mas eu digo, ele já te deu uma estrutura. Mas a gente tem que criar novos mecanismos de avaliar, porque o acesso à informação e a forma de aprender mudou muito, né? A gente veio de um período aí também que eles ficaram muito tempo usando um online. Chegou um momento que os alunos não queriam mais um online. Eles não queriam. Quando voltou o presencial, assim, e foi uma maneira que eu consegui resgatar muito, né, da interação entre eles, né? E aquela questão. E como é bacana a gente interpretar papéis, sabe? O RPG tem essa ideia, assim, porque é um momento, às vezes, que eles mostram, né, vontades, né, características, e às vezes, né, digamos assim, o Eduardo professor tá, mas o Eduardo pirata, né, talvez desbravando esses 7 mares aí, até mesmo aquário de casa, né, mas a gente vai longe, a gente viaja, né, e é aí que é bacana. Pensando, ele desbravando os mares, mas não entra num barco, se gruda nas grades quando vai no barco. Me convidar para ir no barco pirata, disse que não, eu não ia ir. Nem de parque, nem que não tenha água ele não vai, imagina. Mas é aquela questão assim, ó, criatividade, estimula a criatividade, porque daí tu começa a imaginar, criar história, criar teu próprio personagem ali. É isso aí, a imaginação é tudo, sabe? A gente tem que desenvolver, a gente tem uma máquina fabulosa na nossa cabeça aí, que é o nosso cérebro, e ele é estimulado de que forma? É o momento que a gente começa a criar, porque a gente está muito acostumado a receber as coisas prontas aí, né? Então, né, a gente está perdendo um pouco essa capacidade de criatividade. Alguns ainda não estão utilizando essa máquina. Mas... de tudo que ela pode ser utilizada. Mas eu digo assim, eu falo para a galera assim, ó, vocês são jovens, o cérebro de vocês aí, ó, tá fazendo novas conexões a cada dia. Aproveitem, quanto mais criativo vocês for. Nós aqui já tá meio, né? A gente tem que ficar. Por você. A gente tem que liberar espaço, às vezes, das coisas para poder, né, botar mais outras, né? Olha. Mas a gente vai fazendo. Mas a ideia é assim, ó, estimula a criar coisa. Defensor do RPG. Diga! Apareceu a Eva. Se tem mensagem ali. Mas, Eduardo, para ti. Não tem ali. Isso. É professor de RPG, o Eduardo é professor de RPG, é professor, é cosmaker, joga RPG, é cosplayer. Esse é o Eduardo. Sabe? Quem é das antigas aí lembra do Bombril, né? Tem uma utilidade, assim, sabe? Mas é questão assim, essa questão do... O cosmaker, às vezes, a gente está fazendo sempre, porque eu digo, muita coisa a gente cria, porque eu tenho que criar materiais com recursos que a gente tem em sala de aula, então era a base de personagem feito de tampinha, era esse o material disponível. Até aqui, ó, esse aí, ó, tampinha aí, ó, essa aí é a base do nosso personagem, de uma pirata que tem ali, ó. Eu gostava... Uma piratinha. Eu gostava de fazer muito. A basezinha. Como eu não tinha condições de ter os brinquedos que eu queria, eu desenhava ou cortava nas revistas e botava num papelão e botava em cima de uma base. Então eu tinha vários bonequinhos para brincar. E fazia história. É que eu mostrei a tampinha para os alunos lá, eu brincava, o tampinha para mim era Thumping Cross. Quem é das antigas vai lembrar, quem é que não jogou Thumping Cross? Os alunos não lembram, eles não sabem. Essa aqui é Cross era bom. Esse aqui não sei se é de azeite ou de vinho. E aí foi criando, tem várias situações assim, ó, o que tinha para utilizar, a gente foi utilizando para fazer as bases aí, ó. Mais uma basezinha. Já tinha que usar como uma questão para mostrar para eles o que é um reaproveitamento. É isso aí. Tira a ideia de que a gente está muito trabalhando naquela questão. Não, pega tudo em casa e faz. Tá? Sempre tem alguma coisa que dá para reutilizar. Vai fazendo. Esse aqui foi do último que a gente daí ele fez do fundo do mar, né?
Daí isso aqui também foi um outro... Juntando pedrinha, conchinha, cola tudo aí, toca a tinta em cima e o resultado final é bacana. Olha os dados. Das torres aí. O objetivo é esse, né? E eles vão desenvolvendo assim. Tinha outras situações, eu até publiquei vídeos mostrando quem tinha pegando montagem de cenário, era pedacinhos de galhozinho lá, acabamos fazendo árvores, né? Todo um cenário que às vezes exige, né, uma montagem. Você joga RPG há quantos anos, Eduardo? Há quantos anos você joga RPG? É tudo, sabe? Bah, olha, vou te contar que minha vida no RPG, assim, ó, eu sempre fui muito de gostar de games, coisas digitais. De tabuleiro era só, eu gostava muito de jogar o War, assim, War é bom. Aí eu me lembro que na época, quem tinha... eu tinha um War Deluxe, eu tinha a caixinha de metal, aquela lá, eu vou pegar, eu acho. Tinha... Segue falando. Não, eu não tenho mais nada aqui. Porque o War, agora tem o War Vikings, né? Teve... A verdade, a gente foi onde tinha mais os Vikings. Aí o RPG, né, na época, quem tinha mais eram os primos meus, que eram, né, tinham mais poderes aquisitivos na época lá, e chegavam com livros, primeiramente os livros. O meu mais velho falou, não, isso aqui... que a gente vai seguir. Para te jogar direto no livro. E o próprio página nos pés da página do livro tem os desenvolver a história junto com o livro. E tu consegue jogar. Mas eu assim, ó, eu jogava de uma forma mais efetiva, aí depois, eu retomei, porque o sistema de gamificação. Aí eu fui elaborando, né, peguei o plano de fundo, qual a aventura seria, aí reativou isso aí. E eu venho fazendo essa ideia mais, né, pedagógica aí nos últimos 5 anos, dá pra dizer, né? Foi 5 anos. Tem um vídeo antigo, Cadu, pequeno, junto comigo, tem um vídeo no canal lá, ele explicando comigo lá as primeiras narrativas que eu estava criando, sabe? E explicando como é que era a mecânica do jogo, tudo. Mas aí ele foi, né? O Cadu até estava na época bem entendido da questão. Não, agora ele pegou a preço agora, porque nesse último evento que a gente foi, que daí ele estava ministrando os jogos, né? E aí nesse evento ele jogou com, que também faz parte de um RPG também, que é uns amigos nossos ali que jogaram Crossmaster, daí ele ficou bem interessado, assim, na história, porque é quase a mesma ideia de RPG, assim, de tu... board game de uma forma geral. Geral, assim, ele ficou interessado, tanto que na escola ele ficou bem querendo que ele conseguisse fazer essa oficina, né? Então, a gente pode ser que tenha mais um jogador para ministrar ou show de bola. Executar a história. Nós já é 10 horas e 5 minutos da noite, né? O papo flui, mas o Instagram ainda tem tempo limitado, né? Para a gente poder desenvolver as ideias, né? E já quero agradecer antes que dê algum problema aqui, caia a conexão, né? Que a gente está aqui conversando, né? Não, mas nós que agradecemos. Tinha muitas coisas que eu queria aproveitar, perguntar, porque todo mundo sempre tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do RPG. Né? Ele é conhecido, as pessoas sabem que existe, mas as pessoas não têm todas as informações. Então, trazer, né, o conhecimento de vocês para a live, para falar sobre RPG, com certeza, né, enriqueceu bastante. Principalmente para mim, né, que conheço muito pouco, joguei em toda a minha vida 2 vezes, possivelmente irei jogar, né, mais 2, se for calcular pelo tempo que eu joguei, eu ainda jogo mais 2. Né, mas é muito bom, né, a ideia do RPG, amanhã é feriado, olha que maravilha. É muito bom a ideia, né, eu gostei bastante disso, RPG na escola, de forma didática, isso aí
né, é pano para manga, sabe? Isso aí praticamente não vai ter fim. Mas dá para fazer muita coisa. Eu nem tenho ideia o que pode acarretar de método de ensino para todo mundo. Sendo que, como tu mesmo disse, né, a gente vem numa geração agora que o pessoal está muito no celular, muito online, muito conversa de bate-papo de telefone, e a interação entre si está cada vez mais se afastando. Aí tu tá usando o RPG para fazer o pessoal interagir muito mais. Aí é show de bola pra caramba, né? Para me encerrar, mano, Eu vou deixar uma outra questão, Max. Eu fiz um, tipo assim, porque a gente, das antigas, eu fiz um repositório do material de RPG, pessoal quer, às vezes, acessar os livros clássicos, tanto de D&D, de outros sistemas, grupos, e até mesmo um playlist de todos os vídeos que eu fiz já falando de RPG, e fica a agenda também da onde a gente vai estar desenvolvendo, né? Tem um blog, né? Eu tenho um blog, né? Que é o Fazenda Escola de Ciências, tudo junto, .blogspot.com.br. Lá tem o repositório, né, de todo o material de RPG, né, e depois, na sequência, o canal no YouTube lá, que é o Biologia Nerd lá, que a gente, que lá tem a questão do RPG, tem a questão mais pedagógica de conteúdo de sala de aula, tem um box, né, tem as nossas coberturas nos eventos aí de uma forma geral, mas tá tudo lá. É um mix de tudo. Muita coisa nerd. Eu sempre pergunto aqui pro pessoal, Eduardo, a gente já está encaminhando, né, para nós encerrar a live, né, vamos ver se eu consigo encaixar. Eu sempre faço duas perguntas, né, pro pessoal que participa da live. Como eu já fiz live com a Evelyn, vou pegar só tu dessa vez, né? Se eu não fiz a pergunta para ti, Evelyn, então tu vai responder também, né? Personagem favorito. Um personagem favorito. Vamos lá. Bom, olha, personagem favorito meu, assim, ó, vou te dizer que foi o que eu caracterizei como meu primeiro cosplay, sabe? E foi a questão do Arqueiro Verde. Até o verde porque eu gosto de natureza, biologia, questão. Depois eu fui ver que eu e ele até combinamos assim, né? Meio invocadinhos, né? Justiceiro sem poder e metido, sabe? Então eu digo, pô, é esse cara aí, né? Tem uma lista de personagens que se enquadra bem pelo teu perfil. Mas eu gosto muito do Arqueiro Verde, sabe? Olha, O meu? Ai, Arlequina. A pergunta é baseada em cima desse personagem, certo? Ainda vou aparecer de Arqueiro Verde. Se esse personagem, né, tanto teu como dela, chegasse para vocês aí, e só, Eduardo, Evelyn, eu vou deixar uma herança para vocês. Pode pedir para mim o que vocês quiserem de mim, seja físico, sentimental, emocional, né, material. Se eles chegassem para vocês, eu vou deixar uma herança minha para vocês. O que você escolheria? Pô, eu ia ficar com o arco e flecha, tava muito bom. Eu ia seguir a saga, sabe? Eu tendo o arco e flecha seria, pra mim, acho que tava tudo. Difícil. Podia ser herança do Oliver Queen. Eu achei que ia falar a habilidade dele. O Oliver Queen com a habilidade de arco e flecha é fora do normal. Sim, tem o arco não tem habilidade. Mas eu tenho uma visão muito boa. Eu, como arqueiro, sou muito bom. Tu e o Stormtrooper. O Forja que disse que verde porque gosta da natureza, ele entendeu errado. Ele entendeu outra natureza. Aquela do maresia. A natureza é isso. É biólogo. É biólogo, né? O pessoal associa, não adianta, né? E aí, Evelyn, qual é? O que tu vai pedir para aqui? O que tu vai pedir para a Arlequina? Pessoal... Eu acho que eu pediria o jeito dela lidar com as situações adversas que ela vive, assim. Eu acho que eu pediria
esse dom, assim, para sair de qualquer situação de boas e ainda sair rindo, sair mais ou menos assim, tá faltando algo aqui em casa, dá nada, vou pegar na vizinha. Nada. Insanidade. Pra que banho? Agora outra pergunta. Né? Mas foi isso. A gente chegou aos 2 personagens que a gente falou agora. A gente fez num unboxing, a gente verdade. Fizemos uma vinheta usando eu de Arqueiro Verde, você de Arqueiro, tem até uma piadinha, uma brincadeira assim, envolvendo os dois, né? As ideias de vídeo. Isso corroba que a gente realmente, né, gosta dos personagens, viu? Ó, não é só de boca aqui, não. Ó. Já incorporou uma brincadeira. A última pergunta, então. Se eu tivesse que ter um poder, qual poder vocês teriam? Essa eu peguei da rede vizinha. Eles encerraram com as lives e eu peguei pra mim. Poder. Olha, o poder é complicado, né? Traz grandes responsabilidades. Olha! Tu já tem o arco poder, né? Tu ia pegar o poder de usar, saber usar. Não, mas tu tem que ter o poder. Tem que escolher. Aquele de criança. Assim, lembra quando a gente é criança? Eu queria isso. Tem gente que queria voar, tem gente que queria ser invisível. As mulheres casadas querem ler pensamento. Eu acho que eu ficaria no voar. Acho que eu ficaria no voar mesmo. Não tenho, nunca pensei em poder, assim. É que eu sempre, né, como criança... Podia ser de crescer, né? Não, deixa. Eu já tenho um poder natural, sabe? Na Nicolina, tomei e não teve retorno. Já fico... ele já tem o poder dele, já ganhou o poder dele. De ser um pequeno polegar, assim. Mas acho que um poder interessante, assim, que todos nós deveríamos ter, de uma forma geral, é fazer as pessoas se sentirem bem, sabe? Né? Com a nossa presença, com as coisas que a gente faz, com uma fala, né? Com o nosso jeito de ser, né? Eu acho que esse seria um superpoder. Porque de tanta coisa complicada, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, nos últimos momentos a gente vem vivenciando aí um colapso climático aí, que a gente pelo menos, né, com a nossa presença, a gente consiga pelo menos fazer as pessoas, né, se sentirem um pouco melhor, assim. Acho que seria um superpoder, assim. Lá vem o cara que nos deixa legal. Um super legal! Já tá fazendo super legal chegando. Já tá fazendo isso na escola, né? Vai chegar a aula do professor do RPG. Tu não ia fazer espuma, daí fazer uma mãozinha assim de legal aqui, ó. Aí tu entra dentro com só a carinha no dedão ali. Super legal. De bola. E agora para nós encerrar, aí deixa aí pro pessoal ali. Diga. Deixar um tempo aí para tu falar como o pessoal te encontra, te segue, qual é os endereços eletrônicos, Instagram, canal, quando tu bota vídeo. Fala alguma coisa de vocês aí para o pessoal encontrar vocês. Né? Deixa o contato, número. Bom. Até a minha imediata aqui, bom. No Instagram, né? No @evipitanga, né? O pessoal pergunta para mim, assim, não sei, Eduardo, eu quero te marcar no Instagram, daí eu chego, @evipitanga, né? Mas né, Instagram dele. Não, é uma guerra, tentei agora, até baixei o Instagram no celular dele, porque eu tô com um probleminha ainda no meu celular, né? Deu um pequeno problema no final de semana, mas tá tudo certo. E aí eu baixei no celular dele, tu acha que sabe mexer, que sabe... Não consegue. Instagram pra ele não dá. Aí é o Evipitanga, @evipitanga, me acha no Instagram. Agora, pessoal que gosta de YouTube, aí põe lá, Biologia Nerd, né? O barbudo biólogo que aparece lá é ele mesmo. Lá, se inscreva no canal lá e se divirta. E também, como eu falei anteriormente, o blog ali, que é um repositório de todo o material do RPG na escola, e lá também fica toda a nossa agenda, né? Brevemente, aí vai estar numa agenda aí, né? Um dragãozinho roxo. Deixar a dica aí, né? Vai aparecer na agenda lá. Mas acesse lá, Fazendo Escola de Ciências, @
é .blogspot.com.br. Lá tem toda a nossa agenda onde a gente vai estar. E vídeo a gente vai jogando, na verdade, a gente tem várias situações, né? Tem vídeo de unboxing que é uma vez por mês, tem vídeo de cozinha nerd também que rola uma vez por mês. Toda semana, na quarta-feira, eu sempre publico alguma situação ou informando aonde a gente vai estar, ou uma situação mesmo de conteúdo de sala de aula e principalmente de questões que envolvam o RPG. Mas toda semana Canal tem Biologia lá, tá? Né? E a gente vai lá, vou republicar essa live lá, vou colocar essa live lá no YouTube lá. É só marcar lá o Max Cosplay. Tudo começa com uma brincadeira e daqui a pouco se torna sério. Isso aí começa a me deixar preocupado. O Joey resolveu aparecer agora. Assim. O Joey Disman, ele é um seguidor assíduo aí da live. Eu sempre erro da onde ele é, dessa vez eu não vou falar porque eu sei que eu vou errar. Mas ele é de uma cidade aí longe, mas ele é parceria pra caramba. Pena que tu chegou no final, Joey. Tava falando sobre RPG, falamos muito legal. Depois tu assiste a live de novo aí que tu não vai te arrepender. Tá meio bagunçada as minhas lives. Ele fez duas assim longe, tão distante chegou agora. De tão distante. Ó, ali, ó o que ele falou ali, ele é de Carazinho. Eu sei que é, eu vou decorar, eu tenho que anotar isso aí. Eu já falei que ele é de Nome Torto, já falei vários lugares. Até de Viamão ele já foi já. Depender de mim, vai rodar o mundo. Né? Mas ainda vou acertar aí nos dias das lives certinho. Por enquanto eu não posso fazer todas as quintas como eu fazia. Né? Tô fazendo pelo menos uma vez por semana como dá. Até estou divulgando menos como eu fazia antes. Mas está acontecendo, é o que importa. Né? Gente, eu quero deixar agora minhas palavras finais para vocês. Né? Agradecer de coração mesmo pelo Eduardo, pela Evelyn. Falar de vocês meio que precisaria de mais tempo para falar do carisma que vocês têm, da qualidade de pessoas que vocês são, do trabalho que vocês fazem como professor de biologia que se dedica a fazer algo interativo com os alunos. Eu acho que é o primeiro que eu conheço, porque todos os professores de biologia é um porre, sabe? É uma chatice as aulas de biologia, que Deus o livre, cara. Quando eu fiquei sabendo que o Eduardo é professor de biologia, meu Deus, por isso que é quieto, meu filho, não deve aguentar. Mas tudo bem, né? E aí a gente vai se conhecendo, vai vendo como a pessoa vai crescendo, vai aprendendo. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, vocês são muito mais daquilo que parece. Né? É muito gostoso estar com vocês, as brincadeiras, a alegria, sabe? O olho brilha. Quando a pessoa tem um olho que brilha, a gente já sabe que a alma é pura e é dadivosa. Então, desejo para vocês todo o sucesso do mundo, toda a sorte, né, possível de bênção para a vida de vocês. O Cadu, o Gurinho. Agora mudou. O Cadu cresceu, né? Viu? Aprenderam. Você agora que é dos drama lá, ó. Eu falei que ele é dorameiro. Mas é isso aí, gente boa. Muito obrigado mesmo. Né? Nós vamos ter muita coisa para fazer. O dragãozinho tá novinho, mas daqui a pouco ele nasce. Né? O pessoal gostou bastante do dragão, mas o dragão fez sucesso. Se tu soubesse, né, o dragão fez sucesso. Todo mundo quer saber quem foi. Todo mundo quer saber quem foi. Vou deixar quieto, porque senão vai que faça outros para outros aí. Deixa só para nós. Né? Valeu mesmo, né? A gente se vê até a próxima. Não sei se tem alguma... Não tem evento próximo agora, né? Muito obrigada pelo convite. Evento próximo? Temos. Agora, final de semana a gente está vendo ainda se vai acontecer ou não por causa da chuva, mas a princípio eu tenho a Aldeia Medieval Poa, que vai acontecer esse final de semana agora. A gente vai estar lá. Mesmo se não seja nesse final de semana, talvez seja transferido para o próximo, mas a gente vai estar nele. São os 2 dias. E aí o próximo tem daí outubro é criança, é Halloween. Assim, já tô assim respirando fundo, porque o outubro sempre é bem cheio, assim, mas tá tudo certo. Vou ter surpresas de cosplay, voltando ao nosso conversa. Vai ter muitas surpresas de cosplay, porque o outubro tá marcado para ver bastante. Eu vou desativar aqui os comentários, que eu quero fazer o print e tomar cuidado aqui para não desligar o telefone. Ajeita aí. Vamos se ajeitar para a foto. Deixa eu puxar o tapa-olho, né? Pirata tem que estar com tapa-olho. O pirata. Só.
Não vou botar arma. O pirata que tem hoje é medo dia de de barco. fazer cara de mal. Aí. O pirata que estica e o pirata medroso. Deu, feito. Perfeito. Boa noite para vocês, bom descanso, né? E até o próximo evento. Ou até a próxima live. Esse papo aí ficou no meio do caminho, temos que falar muito sobre isso. Certo? É bom. Eu sempre fico aquele gostinho de quero mais. Até mais. Feito.